e implantar essas mudanças. Seria um ministro bastante forte, como seria um ministro da Economia. E eles falaram outra coisa também que deve marcar a campanha do Renan, que é o fato de que eles vão indicar outros ministros, pelo menos os ministros, como eu disse, de Economia e de outros cargos que eles julgarem importantes, já para definir claramente qual é a imagem que esse governo quer ter. Oi, pessoal. Aqui é a Nath, criadora do canal Ruptura Brasil. Por aqui vocês vão encontrar política sem filtro, sem censura e sem mimimi. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem também acompanha a política. Agora bora lá pro vídeo. Muitos estão dizendo que ele desistiu. Não sei se a leitura deveria ser o desistiu, porque o desistiu, normalmente, quando a pessoa olha e fala, não vai dar. Pensando bem, é melhor eu voltar atrás. Mas me parece que foi uma decisão estratégica, pensada do começo ao fim. Se vai dar certo, é uma das coisas que a gente vai discutir aqui. Por que não seria exatamente uma desistência? A gente sabe muito bem que se ele fosse candidato ao governo de São Paulo, ele teria possibilidade de chegar por volta dos seus 10%, porque o estado de São Paulo é um estado onde ele, que é deputado por São Paulo, e o partido dele, a Missão, como também o movimento do qual ele participa desde o início, o MBL, tem mais concentração de forças. Ele nasceu aqui, inclusive, tem braços em muitos lugares do país, mas sem dúvida em São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, tem uma massa crítica mais intensa. E Arthur Duval, quando foi candidato à prefeitura, teve em torno de seus 10%, e era bastante possível esperar que ele não só tivesse uma votação boa e, com isso, ajudasse a fazer deputados estaduais e federais pelo Estado, como também pudesse influenciar na eleição para governador, eventualmente até para presidente, mas especialmente para governador. Por quê? Tarcísio Gomes de Freitas, segundo as pesquisas, não ganharia no segundo turno com o Kim participando, porque esses 10% do Kim, mais outros miúdos que vêm como candidatos e mais o quadro típico de primeiro turno, indicariam que não daria para o Tarcísio fazer metade dos votos válidos mais um e ganhar. Porque a diferença dele para o Haddad não é tão grande a ponto dele poder acreditar que ganharia fácil. Agora, a saída do Kim como candidato abre, em primeiro lugar, uma porta para a possibilidade bem mais concreta de termos apenas um turno aqui. Isso quer dizer que o Tarcísio ficou mais forte de imediato? Não forçosamente. A força do Tarcísio é a mesma. A diferença é que a gente vai ter dois candidatos com a sua polarização de campanha típica, e não vamos ter um terceiro significativo, pelo menos até agora. Não apareceu nenhum nome que seja importante. Então, os eleitores vão decidir por um ou por outro, e aqueles candidatos nanicos que venham a aparecer ainda passam a ter mais dificuldade, porque eles saem de uma base muito pequena e as pessoas vão falar, não, em São Paulo já está resolvido a coisa, é um ou outro indo para o segundo turno. Então já vota-se logo naquele que se quer mais. E a lógica, por enquanto, é justamente o Tarcísio ganhar. Com isso, de um lado, o Renan pode perder um pouco? Pode, talvez. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas acho que se pode é pouca coisa. O Tarcísio, o que ganha? Lógico, encurtando uma campanha, a imagem de ganhar no primeiro turno, por mais que sejam apenas dois candidatos, sempre fortalece o candidato eleito, sem dúvida alguma, e leva ele para um segundo mandato de governador mais sólido. A segunda questão é que, se o Kim fosse o candidato, tivesse seus 10%, ou até mais, digamos, ele seria uma peça importante na discussão de formação do governo Tarcísio, do segundo governo Tarcísio. Porque quem tem uma votação muito expressiva acaba tendo o direito de uma influência, o direito implícito, né, de uma influência nas escolhas de secretários e rumos também do governador. Então, o Kim abre mão dessas possibilidades. Por outro lado, ele segue como candidato a deputado federal, com possibilidades muito concretas de se eleger. Tem sido bem votado nas duas eleições que participou, e nessa, um pouco mais notório, e com o candidato à presidência, a possibilidade dele ser o mais votado para deputado federal dentro da Missão em São Paulo é gigantesca. A gente sabe disso, não dá nem para imaginar que fosse algo diferente, não é? Mas então, ele desistiu para ser candidato a deputado. Sim, mas o objetivo dele, a proposta dele é engordar a campanha do Renan Santos para a presidência, já sendo apresentado junto com o Renan no evento que eles fizeram neste sábado, como o primeiro ministro escolhido, é o ministro da reforma do Estado. Aquelas reformas todas que o Renan disse que vai fazer, aquelas grandes mudanças, transformações no país, o Kim seria a pessoa para arquitetar e implantar essas mudanças. Seria um ministro bastante forte, como seria um ministro da Economia. E eles falaram outra coisa também que deve marcar a campanha do Renan, que é o fato de que eles vão indicar outros ministros, pelo menos os ministros, como eu disse, de Economia e de outros cargos que eles julgarem importantes, já para definir claramente qual é a imagem que esse governo quer ter. Isso vai dar certo? Isso vai ampliar a possibilidade de votação que o Renan vem conquistando? Fica a dúvida aqui.
É algo que muita gente diz, não se anuncia ministros tão cedo. Mas eles não estão fazendo exatamente aquilo que todos fazem, estão tentando um caminho diferente. E o Kim quer, ao ser o candidato a deputado federal mais o propenso a ser escolhido o ministro da transformação do Estado, caso o Renan venha ou viesse, como vocês preferirem, a ser eleito presidente do Brasil, dá alguma consistência e dá uma demonstração de que esse projeto tem princípio, meio e fim. É essa ideia que eles querem trazer para as pessoas e colocar bem claro para todo mundo. Agora, tem um ponto muito importante aqui, né? Tudo isso tem dois componentes que podem enfraquecer a campanha de dois candidatos presidenciais. Um deles, a percepção de que a missão não tem nos seus quadros a quantidade, a massa suficiente para ter candidatos ao governo e ao Senado em boa parte dos estados brasileiros. Pelo menos candidatos que têm uma densidade eleitoral, a possibilidade de somar votos. Isso é um dificultador da campanha, sem dúvida alguma. E outro que pode perder consideravelmente em São Paulo, quem é? Justamente o Lula. Por que o Lula pode perder aqui em São Paulo com essa decisão do Kim Kataguiri, que vai continuar fazendo oposição a ele, sem dúvida alguma? A diferença que fica muito clara para mim é que, em não havendo mais nenhum candidato minimamente consistente, além de Haddad e Tarcísio, e essa eleição em São Paulo se resolvendo no primeiro turno, o debate para o segundo turno no estado de São Paulo fica um tanto esvaziado, principalmente no discurso da oposição. Porque o Haddad, ele é candidato ao governo de São Paulo justamente a pedido do Lula para poder, no estado com a maior quantidade de eleitores do país, fazer uma campanha também regional. Poder estar na televisão, nos debates de segundo turno, falando de si e do Lula. E sempre lembrando, fizemos no governo isso, fizemos aquilo, faremos mais aquilo, etc. E esse discurso fica esvaziado, porque já seria resolvido no primeiro turno. Lógico, falando isso, partindo do princípio que as pesquisas estejam indicando corretamente a tendência do eleitorado e que o Tarcísio venha ganhar no primeiro turno. Óbvio que se tudo mudasse, tudo mudar, e de repente o Haddad crescer e ele ganhar a eleição no primeiro turno, ou for para o segundo turno com força de competir em alguma igualdade, o Lula se fortalece de novo no segundo turno a partir do estado de São Paulo. Mas o que a gente vê de curioso com isso? O Lula acaba ficando com a possibilidade bastante concreta de não ter um candidato forte no estado de São Paulo, pelo menos no segundo turno. Simone Tebet, digamos que já esteja eleita. É sempre um cabo eleitoral, mas não tão intenso quanto se tivesse um candidato a governador, especialmente o Haddad, com quem ela tem alguma afinidade. O São Paulo esvazia a campanha do Lula, se acontecer de acordo com o que estão indicando as pesquisas e somando a saída do Kim Kataguiri dessa disputa. E mais, em Minas Gerais. Quem é o candidato do Lula em Minas Gerais? Nós estamos já chegando nos últimos 10 dias, já entramos nos últimos 10 dias de junho, estamos há praticamente um mês e uma semana da convenção, e o Lula não tem um candidato a governador em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então veja que situação curiosa. Eu tenho dito para vocês com frequência que o Lula, ele é o candidato que tem como adversário o próprio Lula. O maior adversário do Lula é o próprio Lula, que eu tenho dito com frequência aqui. Se ele for bem, ele se fortalece e dificilmente alguém o derruba. Se ele for mal, ao contrário, qualquer um que chegue no segundo turno tem chance de derrubá-lo. A rejeição do Flávio é grande, vamos falar disso daqui a pouco, e dificulta para o Flávio. Mas, em princípio, o Lula é adversário de si próprio. Só que ele não tem candidato em São Paulo com força suficiente de ir ao segundo turno pelo quadro de hoje. Tudo isso pode mudar. Política, a gente sabe, muda muito rápido. A coisa de uma semana atrás, pouquíssimas pessoas acreditavam que São Paulo decidiria a eleição no primeiro turno. Agora fica muito possível. Não terá um candidato forte para o segundo turno e ninguém acha que o Lula vai decidir essa eleição no primeiro turno, pelo menos por enquanto, porque a quantidade de candidatos médios e pequenos é grande o suficiente para não dar chance de alguém ganhar no primeiro turno. E o Lula não está tão forte quanto em outras eleições. Não tem um candidato a governador de segundo turno em São Paulo. Até agora não tem um candidato a governador de primeiro turno em Minas Gerais. Pode vir a ter? Seria aquele que estão cogitando por enquanto, Gabriel Azevedo do MDB. O MDB é um partido que se encaixa em qualquer lugar, mas o Gabriel Azevedo, pelo seu discurso, pela sua trajetória, ele está muito longe de ser alguém visto como um petista, um lulopetista, alguém atrelado, alguém identificado com as forças do Lula, com os discursos do Lula. Então, se eles fizeram um acordo com o Gabriel Azevedo, que pode se fortalecer e pode virar um candidato
forte em Minas Gerais, até porque ninguém apareceu com força em Minas Gerais, nenhum candidato de verdade, a não ser o Cleitinho, a gente fala dele daqui a pouco. Mas o Gabriel Azevedo, não me parece, transferiria muitos votos para o Lula. E tem um terceiro colégio, que é o quarto mais importante, colégio eleitoral, que é o da Bahia. Porque na Bahia também o Lula tem candidato a governador para reeleição, Jerônimo, mas que, segundo as pesquisas, está com alguma dificuldade. É um estado onde também pode acontecer das eleições se resolverem no primeiro turno, seja para o Jerônimo ou seja para o ACM Neto. Agora, imagina se acontece do ACM Neto ganhar no primeiro turno. Em 3 dos 4 maiores estados da nação, o Lula ficaria sem um candidato para lhe dar palanque. Inclusive isso, para trazê-lo para fazer os discursos de palanque, de campanha, nesse segundo turno. Porque imagina, um candidato a governador derrotado não é a pessoa ideal para trazer o presidente para colocar no palanque e fazer uma campanha intensa. Então a gente tem uma situação que pode ficar bastante inusitada aqui. As pesquisas indicando que o Lula está folgado nas pesquisas, tem uma chance bastante considerável de ganhar no segundo turno de qualquer candidato que venha, chances crescentes de ganhar do Flávio, tanto que eu já disse aqui, com esse quadro, se bobear, o Lula volta no Flávio, porque ele é o melhor adversário para ter no segundo turno, segundo as pesquisas. Com tudo isso, o Lula não tem candidato em 3 dos 4 maiores colégios eleitorais. Aí tem o Rio de Janeiro, que tem o Eduardo Paes, que dizem no primeiro turno não apoiará com muita intensidade o Lula pelo fato de ter o Caiado do seu partido como candidato. Mas aí que é o ponto. Num segundo turno, mesmo que Eduardo Paes já tenha sido eleito, ele tenderia, acho eu, a indicar firmemente o voto no Lula, se fosse especialmente contra o Flávio. Caso aconteça algo que hoje é um tanto milagroso, que seria o Caiado ir para o segundo turno, aí o Eduardo seria obrigado a trabalhar firme para o Caiado. Mas essa hipótese, com o quadro de hoje, é tipo inimaginável. Não é hora da gente conjecturar que isso vai acontecer. Pode, claro que pode. Tudo é possível na política. Mas não tem nenhum indicador consistente que diga isso. A não ser que alguém comece, não, mas o Flávio vai desistir, mas isso é outra história. Se acontecer, a gente começa a discutir isso. Nesse momento, nós temos, de um lado, a proposta do Renan Santos pela missão se fortalecendo como consistência, com a densidade de algo mais estruturado, mas de outro, perdendo um cabo eleitoral importante, que é o Kim Kataguiri como candidato ao governo do Estado, que, lógico, apareceria muito mais do que como candidato a deputado. Tá? Quero ouvir os comentários de vocês, quero saber quem concorda, discorda e quem pensa de uma maneira muito diferente, principalmente para a gente ter aqui uma ideia. Está aqui o Felino Latino dizendo que o Lula só não ganha do Renan. As pesquisas não indicam isso ainda. A realidade é essa. Tudo bem, você pode até me dizer, não, mas é que o Renan não é tão conhecido. Bom, aí são conjecturas. Trabalhando com os dados das pesquisas atuais, o Renan precisa primeiro ficar mais conhecido fora das redes, com as pessoas de mais idade, principalmente, que ainda relutam em saber quem é o Renan. Boa parte delas. E depois de saberem, saber se vão votar. Então a gente tem muita